Bom, gente, primeiramente, bom dia. Tá começando aqui a nossa última aula das aulas que eu me propus a dar para vocês nesse regime remoto por conta do meu estágio. Evidentemente, terão talvez mais duas aulas depois dessa que vão estar relacionadas à resolução de exercícios. Eu separei muitos exercícios dessa parte, mas em questão de aula teórica, essa vai ser a última. E a gente vai estar estudando basicamente o MOL. Eu vou falar de uma série de coisas para no final a gente está chegando na parte que devidamente trata sobre o MOL e nas aulas sobre exercícios eu vou pegar alguns exemplos para resolver para que vocês possam realmente entender como a gente trata desse assunto, pensando aí especificamente na resolução de questões. Bom, a primeira coisa que a gente precisa aí relembrar é sobre a unidade de massa atômica. A unidade de massa atômica tem o símbolo 1 e ela é definida como 1 sobre 12 da unidade de massa de um átomo do isótopo de carbono 12. Qual que é a questão aqui? A questão é que os átomos eles são pequenos demais para ter sua massa determinada em balanças comuns. Você não consegue pesar um átomo em uma balança que nós temos hoje em dia. Pode ser a balança ultra mega super sensível, você não vai conseguir pesar um átomo, porque ele é muito, muito pequeno. Então, no final do século XIX, os cientistas começaram a desenvolver um aparelho denominado espectrômetro de massa. Esse aparelho é utilizado até hoje e ele permite a comparação da massa de átomos com uma unidade previamente estabelecida. Bom, os cientistas dessa época eles escolheram como padrão um dos isótopos do elemento químico carbono e atribuíram a ele a massa de valor 12 exato, para comparar a massa de átomos, né? Então, como é C12 e a gente tem massa como 12, então a unidade de massa atômica ela ficou convencionada a ser 1 sobre 12 a massa desse camaradinho aqui. Então, seria 1U, certo? Então, todas as outras massas dos outros elementos da tabela periódica foram calculadas levando em conta esse 1,12 da massa do átomo da massa do isótopo de carbono 12. É a mesma coisa que, por exemplo, você pega só um exemplo legal aqui. Vamos supor que vocês têm um saco de arroz e a única coisa que vocês podem que vocês têm para pesar é uma balança que você precisa colocar dois pesos, né, um do lado do outro, e vocês têm um saco de açúcar que vocês sabem que tem exatamente 1 quilo. O que vocês podem fazer é determinar a massa do saco de arroz em relação a quantas massas é necessário para equilibrar a balança utilizando o saco de açúcar. Então, nesse exemplo, você poderia determinar a massa do saco de arroz em função de massas de saco de açúcar, certo? É mais ou menos a mesma ideia aqui utilizada para os elementos. A gente sabe que uma unidade de massa atômica é a massa do isótopo de carbono 12 dividido por 12. Então, sabendo isso, a gente pode determinar todos os outros elementos em função dessa massa, desse padrão inicial. Uma coisa interessante, número de massa versus massa atômica. Bom, em função de unidade de massa atômica, a massa do próton é 1,007, a massa do nêutron é 1,008, eles são praticamente iguais, enquanto que a massa do elétron é 0,00054. Então a massa atômica ela é a massa de um átomo. Por questão de conveniência, ela costuma ser expressa em unidades de massa atômica. Os elétrons eles contribuem muito pouco para a massa dos átomos. Então a gente ignora a massa dos elétrons e considera que a massa de um átomo ela é dada pelo somatório do número de prótons e número de elétrons. Uma coisa que é preciso ficar bem clara é que o número de massa é um número inteiro maior do que zero e desprovido de unidade. O número de massa basicamente é número de prótons mais número de elétrons.
enquanto que a massa atômica ela é a massa do átomo. Então isso é usado para expressar corretamente a grandeza, que devemos utilizar um número acompanhado de uma unidade que, por conveniência, é a unidade de massa atômica. Então é só para ficar bem distinto. Número de massa é número de prótons mais número de elétrons. Massa atômica é a massa do elemento químico. Ah, uma coisa que é importante a gente saber é que a maioria dos elementos químicos eles apresentam-se na natureza sob a forma de dois ou mais isótopos diferentes, certo? Por exemplo, o átomo de boro, o elemento boro, ele tem o boro 10 e o boro 11. O boro 11 ele é o isótopo mais abundante na natureza, cerca de 80,1% de todos os átomos de boro são boro 11, enquanto que quase 20% são de boro 10. A mesma coisa para o oxigênio, nós temos o oxigênio 16, só que aqui o 16 ele é ainda muito, muito mais abundante do que o oxigênio 17 e o oxigênio 18. Mesma coisa para o cloro, nós temos o cloro 35 e o cloro 37, neônio 21 e neônio 22, e assim nós temos vários outros elementos com diferentes isótopos. Então, como que a gente faz para levar em consideração a massa do boro em si? Porque, veja bem, o isótopo 10 e o 11, eles têm massa atômica ligeiramente diferente. Então, o que a gente faz é fazer uma média ponderada dos elementos. A massa atômica de um elemento químico é a massa média de seus átomos. Por conveniência, essa grandeza também é geralmente expressa em unidade de massa atômica. Então, vamos considerar. O elemento boro ele existe na forma de dois isótopos naturais, como eu apresentei, o boro 10 e o boro 11. O boro 10 ele tem massa de 10U e abundância de 20%, enquanto que o segundo, é o boro 11, tem a massa de 11U e abundância de 80%. Para a gente considerar qual que é a massa do elemento boro, nós precisamos fazer uma média ponderada. Ou seja, a gente multiplica a massa do boro vezes a sua ocorrência na natureza, mais a massa do outro boro vezes a sua ocorrência, dividido pelo total, que seria 100%. E nisso a gente chega a uma massa aproximada de 10,8 U. Aqui explica tudo isso passo a passo, então eu gostaria que vocês dessem uma lida. As massas atômicas na tabela periódica. Bom, o número atômico ele fica em cima, né? Número atômico do elemento. A massa atômica ela fica aqui embaixo do elemento, 10,8 U. Então, por exemplo, o carbono tem número atômico 6 e massa de 12 U. A massa do potássio é aproximadamente 39 U, a do chumbo 207 e a do neônio 20 U. Agora vamos falar da massa molecular. Quando dois ou mais átomos se unem por uma ligação covalente, o resultado é uma molécula, certo? A massa de uma molécula ela pode ser calculada simplesmente somando as massas dos átomos que a constituem. Então isso é uma obviedade, né? A massa de uma molécula ela vai ser igual à massa dos átomos que a compõem. A massa molecular de uma substância é o nome dado à massa de uma molécula dessa substância. Então, por exemplo, a massa do átomo de carbono é 12U, enquanto que do oxigênio é 16U. A massa da molécula de gás carbônico, que é formada por um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio, é igual a 12 mais 16 mais 16, que dá 44U. E o mesmo é para o oxigênio. Duas moléculas, uma molécula de oxigênio formada por dois átomos de O, 16 por 16, 32U. Aqui tem alguns exercícios para a gente trabalhar em uma aula separada, né? Mas caso vocês queiram já ir tentando fazer, fiquem à vontade. Agora vamos começar com
a grandeza, a quantidade de matéria e a constante de Avogadro. Bom, expressar a quantidade de entidades microscópicas presentes em uma amostra de matéria é muito importante, pois permite comparar amostras, interpretar fenômenos e fazer previsões acerca desses fenômenos. Então, aqui, pessoal, como que a gente pode entender essa grandeza? Bom, nós temos que 1 grama de por exemplo, 1 grama de uma determinada substância equivale a 6 vezes 10 a 23 Joule. E o que eu queria chamar a atenção para vocês é sobre a dimensão de quão realmente grande é esse número. Então vamos lá. Eu fiz uma pesquisa básica e o volume dos oceanos dá em torno de. O volume total de água, né, dá em torno de 1,368 bilhão de quilômetros cúbicos. Isso daqui, a gente tem V do oceano, vai ser igual a 1, vamos colocar 4 só para ficar mais fácil aqui para mim, vezes 10 a 9 quilômetros cúbicos, certo? Vamos transformar isso daqui para ml. 1,4 vezes 10 a 9 quilômetro cúbico é igual a 10 a 3 metro cúbico. 1 metro cúbico é 10 a 3 litros. E 1 litro é 10 a 3 centímetros cúbicos, certo? Centímetros cúbicos. Então, o volume total dos oceanos é 1,4 vezes 9 mais 3, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, mais 3, 21. Opa. Se eu não fiz nenhuma conta errada, né? 3, 10 a 3 metro cúbico. 1 metro cúbico é 10 a 3 litros. E 1 litro é 10 a 3 centímetros cúbicos. Não, tá certo. 1,4 vezes 10 a 21. 9, 12, 15, 18, 21. Perfeito. 1,4 vezes 10 a 21 centímetros cúbicos. Vamos pensar que o volume de um copo, a gente quer saber quantos copos de água existem mais ou menos no oceano. Vamos pensar que um copo tem 300 ml, certo? Então, o número de copos seria 1,4 vezes 10 a 21 centímetros cúbicos dividido por 300 centímetros cúbicos. Isso daqui, isso dá algo em torno de 4,6 vezes 10 a 18 centímetros cúbicos. Perdão, sim. 18 copos. Vamos guardar esse número aqui. Então a gente tem o número de copos, que é correspondente ao volume do oceano, algo em torno de 4,6 vezes 66, vai? 10 a 18 copos. Vamos guardar esse número e vamos fazer uma outra conta aqui. Bom, agora a gente vai fazer uma conta que eu vou partir de uma informação que mais para frente vai ficar clara para vocês. Nós temos que em 18 gramas de H2O existem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Moléculas de água. Então, sei lá, se você pega lá um pouquinho, 18 gramas de água, mais ou menos 18 ml, você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água. Que é esse mesmo número aqui. Mais para frente, tudo isso vai ficar claro. Bom, se eu quero... Opa. Se eu quero 300 gramas de água, que é o volume de um copo, mais ou menos, lembrando que a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico, eu vou ter uma quantidade de moléculas que está em torno de 1,806 vezes 10 a 26 moléculas. Olha, reparem bem no número. Olha que interessante.
Em um copo com água, eu tenho 1,806 vezes 10 a 26 moléculas de água, enquanto que em todo o oceano a gente tem 4,66 vezes 10 a 18 copos de água. Então, olha que curioso. Existem mais moléculas de água em um copo com água do que copos de água em todo o oceano. Por que eu estou falando isso para vocês? É para vocês terem uma ideia do quão grande é esse número que mais para frente vai ficar. A gente vai estar entrando em mais detalhes do que ele realmente é. Bom, continuando aqui, quantidade de matéria. Para que os químicos possam identificar o número de átomos em uma amostra não como átomos individuais, mas preferencialmente em pacotes, a gente utiliza diferentes grandezas. Uma dessas grandezas, que é a quantidade de matéria, nós temos que o mol é definido como a quantidade de matéria de um sistema que contém tantas unidades elementares quanto forem os átomos contidos em 0,012 gramas, quilogramas, perdão, 12 gramas de carbono 12. Então, por exemplo, a grandeza em metro, a nossa unidade é o metro, né, o comprimento. Grandeza massa, nossa unidade é o quilograma. O tempo é o segundo. Corrente elétrica é o ampere. Intensidade luminosa é a candela. E a quantidade de matéria é o mol. Então vamos lá. Quantos são os átomos que estão contidos em 0,012 kg de carbono 12? A gente sabe que a relação entre G e U é 1 kg corresponde a 6 vezes 10 a 23 U. 12 gramas de carbono é a massa que possui quantos átomos, certo? Então, se 1 grama a gente tem 6 vezes 10 a 23 U, 12 a gente vai ter 12 vezes 6 vezes 10 a 23. No fim das contas, 12 gramas vai ser igual a 12 vezes 1 grama, que é 6 vezes 10 a 23. O grama a gente pode chamar de 6 vezes 10 a 23 U. Aqui nós temos 12 U. Então, se a gente multiplica 12 U vezes 6 vezes 10 a 23, a gente tem uma massa que é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Então, basicamente, nós vamos ter o seguinte: 12 gramas eles vão corresponder à massa de 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. Bom, o que a gente fez aqui? Vamos fazer aqui de novo para ficar claro. A gente tem essa relação aqui que é base. Eu quero saber quanto de massa... 12 gramas é a massa de quantos átomos de carbono? Essa é a pergunta. Quantos átomos de carbono eu preciso juntar para que tenha 12 gramas? Bom, 12 gramas é igual a 12 vezes G. O G, a gente sabe que tem essa relação. Então, 12 gramas é igual a 12 vezes 6 vezes 10 a 23 U. Certo? Isso daqui pode ser rearranjado da forma 6 vezes 10 a 23 vezes 12U, que é igual a 12 gramas. Então, o que a gente tem é que são necessários 6 vezes 10 a 23 átomos, cuja massa é 12U, para ter 12 gramas de carbono. Então, essa é a conexão entre U e G. A conexão entre U e G está nesse número aqui, ó, 6 vezes 10 a 23 átomos, nesse caso, com massa igual a 12U. Então, o que acontece quando a gente substitui U por grama? Certo? A massa de um átomo de carbono é 12U.
E 12 gramas é a massa de quantos átomos de carbono? 6 vezes 10 a 23. A massa da molécula de água é 12U. Agora aqui veio o dado que eu usei. Eu usei que 18 era que 18 gramas existiam 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. É a mesma conta que nós fizemos anteriormente. 12 gramas de água, a gente tem 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, perdão, moléculas de água com massa igual a 18U. Aqui tá tudo explicadinho, vocês podem dar uma olhada com calma depois. Então, se partindo da massa de um átomo, uma molécula ou um íon expressa em unidade de massa atômica, substituímos U por G, mantendo o mesmo número, passaremos a ter não mais a massa de um só átomo, molécula ou íon, mas sim a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos, moléculas ou íons. Isso aqui é muito importante. Essa aqui é a relação fundamental da grandeza-quantidade de matéria. Quando a gente troca U por G, a gente não passa a ter mais um átomo, a gente passa a ter 6 vezes 10 a 23 átomos, certo? Então, vamos lá, pegando do nível atômico para o nível macroscópico. A água ela tem 2 hidrogênios e um oxigênio. No nível atômico, a gente tem uma molécula, cuja massa é 12U, 2 átomos de hidrogênio de massa 1U e um átomo de oxigênio de massa 16U. Se a gente quer isso em gramas, a gente multiplica por 6 vezes 10 a 23. Numa escala de laboratório, a gente vai passar a ter 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. A gente vai passar a ter 1 mol. Opa, perdão. A gente vai passar a ter 1 mol de moléculas de água, que são 18 gramas. Então, o que é 1 mol? É quando você tem uma massa que corresponde a 6 vezes 10 a 23 moléculas de um elemento. Então, por exemplo, 1 mol de oxigênio são 6 vezes 10 a 23 átomos de oxigênio, que dão 16 gramas. 1 mol de hidrogênio seria 6 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio, que daria 1 grama. Mas como aqui nós temos 2 gramas, então nós temos 2 mol de átomos de oxigênio. Então a relação é a seguinte, é 1 mol vezes U, que dá igual grama. Então, 1 mol é basicamente essa relação aqui que nós temos sobre grama de grama por unidade de massa atômica, que dá a quantidade de moléculas ou átomos que nós temos numa escala de laboratório, cujo número seja igual ao número de massa, a massa dessa substância ou desse átomo quando a gente observa no nível atômico, certo? Aqui tem mais alguns exercícios para a gente treinar e analisar. Vou fazer esse daqui do alumínio só para a gente ter um exemplo fresco durante a aula. Vamos lá. Calcule o número de átomos presentes nas seguintes amostras. Vamos fazer aqui a letra A para servir como exemplo. Letra A. 5,4 gramas de alumínio. Bom, o alumínio possui massa igual a 27U. Sendo assim, em 27 gramas de alumínio, nós vamos ter 1 mol, que é 6 vezes 10 a 23. Logo, em 5,4 gramas, quanto que a gente vai ter? Então, resolvendo aqui essa regrinha de 3, vejam que 27U, se eu pego 27 gramas, eu sei que com o mesmo número, mais a unidade passando de μ para G, eu passo a ter 1 mol de moléculas, ou seja, 6 vezes 10 a 23 moléculas de átomos, nesse caso, de alumínio. Então, se 27 eu sei que tem 6 vezes 10 a 23, e 5,4 eu tenho que o número de moléculas é 1,2 vezes 10 a 23
átomos de alumínio em 5,4 gramas de alumínio. Então é bem simples a ideia. Vocês só precisam tomar cuidado de realmente entender o que é o conceito de mol e como ele pode ser utilizado, para que ele serve, qual a diferença da conversão. Vocês têm que entender que você passar de 27U para 27 gramas não é simplesmente trocar U por G. Mas vocês precisam ter noção que em 27 gramas eu tenho 6 vezes 10 a 23 vezes 27U. Aqui estão mais exercícios, eu coloquei bastante para a gente poder treinar. E bom, aqui a gente chega na constante de Avogadro. A constante de Avogadro é o número de entidades por unidade de matéria. Então é basicamente esse número, o mol que a gente está falando. Em 1 mol de átomos de carbono, nós temos 6 vezes 10 a 23 átomos de carbono. 1 mol de átomo de alumínio são 6 vezes 10 a 23 átomos de alumínio. 1 mol de moléculas de água são 6 vezes 10 a 23 moléculas de água. 1 mol de íon sódio são 6 vezes 10 a 23 íon sódio. E 1 mol de elétron são 6 vezes 10 a 23 elétrons. Então a constante de Avogadro é esse número de entidades que nós temos, que no caso 6 vezes 10 a 23 é o número de entidades por unidade de quantidade de matéria, que no caso aqui é 1 mol, certo? Então a constante de Avogadro é essa relação entre o mol e o número de entidades que nós temos. E agora vem a questão da massa molar. Para qualquer amostra de substância, sua massa é diretamente proporcional à sua quantidade de matéria. Ou seja, a massa da substância é igual à massa molar vezes a quantidade de matéria que eu tenho dessa substância. Então, assim, a constante de proporcionalidade que vai permitir a passagem de quantidade de matéria para massa, ela é conhecida como massa molar, que é esse Mzão aqui. E a massa molar nada mais é do que a massa que existe em 1 mol da substância. Então, por exemplo, aqui, o CO2 ele tem uma massa de 44U, a molécula. Para 1 mol de CO2, a gente tem 44 gramas. Então, a massa molar do CO2 é 44 gramas por mol. Como que a gente lê isso daqui? O que significa? Significa que em 1 mol de CO2, ou seja, em 6 vezes 10 a 23 moléculas de CO2, nós temos 44 gramas de CO2. Mesma coisa para a tabela periódica. A massa do potássio é 39, é a massa média de um átomo de potássio. Então, a massa molar do potássio é 39,1 gramas por mol. 39,1 gramas é a massa de 6 vezes 10 a 23 átomos, ou seja, 1 mol de potássio. E a mesma análise vale para todos os outros elementos da tabela periódica. Aqui tem mais alguns exercícios para a gente trabalhar depois. Eu coloquei bastante coisa, porque esse é um tema que mexe um pouco mais com cálculo, com algumas continhas, e às vezes os alunos costumam ter muitas dúvidas. Uma coisa interessante é que o mol a gente pode utilizar mol e massa molar para determinação de fórmulas químicas. Então, a fórmula molecular da água, H2O, indica que cada molécula dessa substância é constituída por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, que vão totalizar 3 átomos. Em 1 mol de moléculas de H2O, há 2 mols de átomos de hidrogênio e 1 mol de átomos de oxigênio, que vão totalizar 3 mols. Ou seja, eu tenho aqui 1 mol de água, o que significa que eu tenho 6 vezes 10 a 23 moléculas de H2O. A água ela possui 2 mols de hidrogênio e 1 mol de oxigênio.
Eu tenho então 2 vezes 6 vezes 10 é 23 átomos de hidrogênio. E aqui eu tenho 6 vezes 10 é 23 átomos de oxigênio. Mais alguns exercícios. Uma coisa que é interessante é que a gente pode utilizar também esses conceitos para calcular a porcentagem em massa de um elemento e uma substância. Por exemplo, imagine que o químico encarregado de uma indústria que obtém cobre a partir de seus minérios tenha possibilidade de comprar por o mesmo preço por tonelada o minério calcopirita e o minério calcosita. Qual dos dois minérios ele deve preferir do ponto de vista do custo? Bom, então a gente precisa escolher o minério que tem o maior teor de cobre na sua fórmula química. Para isso, a gente pode calcular a porcentagem de cobre em cada uma dessas substâncias. Então a gente sabe que a massa do cobre. Então a gente sabe que a massa da calcopirita, né, é 183,35 e a massa do cobre é 63,35. Então, para cada molécula de calcopirita, a gente tem 34,6% de cobre. Enquanto que para calcosita, a gente tem 79,8% de cobre, porque a massa da calcosita é 159. Como nós temos dois átomos de cobre na calcosita, então a gente passa a ter 79,8% de cobre no total. Então a fórmula molecular ela indica quais e quantos átomos de cada elemento constituem uma molécula de determinada substância. Uma coisa importante é que a fórmula mínima ela indica a proporção entre o número de átomos dos elementos que constituem cada substância, e essa proporção ela vai ser expressa pelos conjuntos dos menores números inteiros possíveis. E a fórmula percentual vai indicar os elementos formadores de cada substância e a sua porcentagem em massa. Então, a fórmula molecular é essa fórmula aqui, que vai indicar a quantidade de átomos para formar uma determinada substância. A fórmula mínima, ela indica a proporção. Então, por exemplo, a glicose, ela tem 6 átomos de carbono, 12 de hidrogênio e 6 de oxigênio. Isso daqui é a glicose, mas a sua fórmula mínima, que é a fórmula que tem os átomos e os menores números inteiros para indicar a porcentagem, a relação de um átomo para o outro, é CH2O. Ou seja, eu tenho duas partes de hidrogênio para uma de carbono e uma de oxigênio. E aqui é a fórmula percentual, onde nós temos o símbolo dos elementos químicos e a porcentagem em massa de cada elemento químico na substância. Aqui a gente tem mais alguns exercícios para treinar bem essa parte. Mais outros exercícios para a gente fixar bem essa ideia. E aqui eu termino essa aula de mol. Termino também as aulas que são mais teóricas, no sentido de resolução, apresentação de conteúdo. As próximas aulas vão ser resolução de exercícios. Eu espero ter conseguido passar um pouco uma parte desses conteúdos aí do primeiro ano para vocês. Eu não sei se vocês foram muito impactados por conta dessa questão da pandemia, mas presumo eu que eu tenha passado um pouco mais de conteúdo do que vocês de fato viram ao longo desse ano. São conteúdos importantes, ficou faltando muita coisa ainda para eu poder passar. Eu preparei mais inúmeras aulas, mas infelizmente isso não vai dar tempo, não vai ser possível passar todas essas aulas. Eu agradeço quem teve a paciência de assistir os vídeos até aqui. Eu vou estar postando aí o último questionário na descrição desse vídeo. E eu espero que vocês tenham dúvidas e possam tirar as dúvidas comigo aí no grupo. Novamente eu desejo boa sorte para vocês na caminhada acadêmica que vocês vão seguir daqui para frente. E bons estudos. E até mais.